No capítulo desta quinta-feira, 11 de agosto da novela A Favorita, Pepe fica surpreso com a pergunta de Zé Bob diz tráfico de armas. Zé Bob diz que ele só está perguntando e perguntar não ofende. O que você sabe sobre isso? Pepe diz, por favor, Zé Bob, há quanto tempo você me conhece? Há quanto tempo você vem aqui, hein? Eu sou o mesmo cara de sempre, eu sou um cara de paz, você me conhece. Zé Bob diz que ele sabe e também acha que ele é um cara de paz. Só que ele é jornalista e está investigando. É a minha obrigação perguntar. E eu notei que você ficou nervoso com a minha pergunta. Pepe pergunta quem foi que disse para ele que ele teria alguma ligação com o tráfico de armas, hein? Zé Bob diz uma fonte. Pepe diz uma fonte, ok. Então fala para essa fonte que tudo que eu tenho está aqui, ó. Você pensa que um cara que mora atrás de um balcão de um bar pode estar envolvido em tráfico de armas? Zé Bob, por favor. Zé Bob diz que estar envolvido com tráfico de armas nem sempre significa que você está nadando em dinheiro. Às vezes você pode ter uma informação e isso já te liga com tráfico de armas. Mas tudo bem, não me leva a mal não, viu? Isso são ossos do meu ofício. Obrigado pela atenção, até mais. Pepe diz até mais, Zé Bob. Romildo despacha Ruberval para Miami para ele não abrir a boca. Ele liga para a diva para dizer que ele deu um jeito em Ruberval. Ela diz que ele foi muito generoso. Ela teria resolvido de outra maneira. Ele diz estilos diferentes, mas a mesma eficiência. Não é isso que interessa? Diva diz ok, mas fica de olho nesse jornalista, porque ele tem uma fonte muito perigosa. Ele já chegou no Ruberval. Não foi por intuição. Ele diz para ela sossegar que está tudo sob controle. Dedina e Damião estão se agarrando na sala de Elias, na prefeitura, quando Coppola entra e flagra os dois. Ele fica indignado com a sem-vergonhice dos dois. Os dois tomam um susto. Coppola diz que vai sair da sala. Damião tenta se explicar para Coppola e ele diz que ele e a Dedina estão completamente malucos. Na prefeitura, no gabinete do marido dela, o que você tem na cabeça? Damião diz que ele sabe, aconteceu, foi uma loucura. Coppola diz que assim como ele, qualquer pessoa poderia entrar lá. Vocês são completamente irresponsáveis. Damião diz que ele tem toda a razão e que ele pode explicar para ele. Coppola diz não. Para mim não, você não tem que explicar coisa nenhuma, nada. Damião fica preocupado. Elias aparece na hora e pergunta para Damião se ele está querendo morrer atropelado. Ele diz, oi Elias, eu estava distraído aqui. Elias diz que Coppola parecia preocupado e pergunta se aconteceu alguma coisa. Damião diz, não, eu não sei. Elias conta para Dedina que a mulher que está no sítio do Augusto disse para ele que a Rosana esteve presa durante anos e que ela está morta. Dedina levanta a questão dela estar mentindo. Eu achei que fosse isso, mas aí ela me entregou uma carta escrita pela Rosana, para mim. E pelo que está escrito aí, eu tenho a certeza que foi a Rosana que escreveu. Ela diz aí que ela fugiu com outro homem, ela abandonou o filho e ela trocou a gente. Dedina fica pensativa, se sentindo culpada. Elias diz que mesmo depois de tantos anos é uma sensação estranha, que ele foi abandonado sem direito a explicação nenhuma, motivo nenhum. Você acorda um dia e de repente a mulher que você amava te abandonou. Dedina, eu tenho muita sorte de ter encontrado você. Eu tenho muito orgulho da vida que a gente construiu juntos. Obrigado, viu? Obrigado por você existir. Dedina abraça ele e chora de remorso. Átila mostra para Cassiano o jornal e ele vê que tem Lara e o Halley lá. Ele diz para Átila que a Lara não interessa mais para ele. Alicia diz, é isso aí, a Lara é coisa do passado. O que te importa agora é só o presente. E os dois se beijam. Gonçalo está com Flora na sala dele e recebe um telefonema de Arlete. Ele diz, é o Halley, manda ele entrar. Flora, querendo saber das coisas, diz, o Halley? Gonçalo diz, eu vou dar uma chance para ele aqui na empresa. Flora não gosta da ideia do Halley estar por perto. Gonçalo pergunta se ela simpatizou com o Halley. Ela diz, simpatizei, claro, mas doutor Gonçalo, será que seria o caso de convidar ele para trabalhar aqui? Eu digo porque talvez a Lara não goste disso. Gonçalo diz, e ela não vai gostar de ver o namorado dela bem-sucedido. Halley aparece no escritório de Gonçalo pedindo licença para entrar.
Flora, depois de cumprimentar Halley, diz que ela tem que dar alguns telefonemas. Gonçalo pergunta para Halley se ele quer trabalhar para ele. Halley pergunta se ele quer que ele volte a trabalhar como segurança. Gonçalo diz não, de segurança não. Você vai fazer um estágio aqui comigo. Você vai ficar próximo a mim, escutando, tomando a nota. Exatamente como eu fazia com o pai da Irene, quando eu tinha sua idade. Eu era um simples operário, não tinha nem o 3º grau, mas eu tinha faro. Halley sorri. Gonçalo continua, tinha talento e era ambicioso como você. Halley diz que é a primeira vez que confiam nele e dão uma oportunidade dessas. Eu nem sei o que dizer. Gonçalo diz que as coisas não vão ser fáceis no começo. O salário inicial vai ser baixo e você tem que ficar o tempo todo disponível a qualquer hora. Halley diz, claro, só a oportunidade de ficar perto do senhor aprendendo já vale mais do que qualquer salário. Gonçalo diz, então estamos fechados. Você pode começar amanhã mesmo. Halley agradece para Gonçalo. Flora recebe a ligação do Dodge dizendo que a Silene falou. Ela diz para Silveirinha que a Silene está dizendo que o tempo está se esgotando e a pessoa que está com a carta vai publicar no jornal. Ela se levanta e diz, vamos pegar essa carta, Silveirinha. Silveirinha diz, pegar como? A essa hora eu lá sei onde é que está essa carta. Você sabe com quem está? Flora diz que deve estar com alguma daquelas piraninhas que moram lá. Qual é a preferida dela? Silveirinha diz que não sabe. Flora diz que então ela vai ter que agir. Luma pensa, se a dona Silene não chegar em 1 hora eu entrego a carta. Flora aparece no local que Silene está presa. Silene pergunta se ela veio atirar nela como ela atirou no Marcelo Fontini, né, assassina covarde. Flora diz que então ela sabe que para ela não seria difícil. Muito bem, o que eu resolvi te dar uma chance, Silene. Se você merecer, é claro. Você é esperta, deixou uma carta quentíssima, cheia de revelações que te incriminam, inclusive. Silene diz, o que me importa se eu já tiver morrido. Agora para vocês vai complicar, porque todo mundo vai saber que eu mudei o meu depoimento na polícia porque eu fui chantageada por vocês. É o meu fim, mas é o seu também, Flora. Flora diz, muito bem, muito justo. Só que eu vim te fazer uma proposta, Silene, que torna essa sua carta desnecessária. Uma proposta mais leve e melhor para todos nós. Silene pergunta, que proposta? Eu sei que você é uma mulher cristã, cheia de princípios, que não aguentaria esconder um incesto, porque Deus poderia te castigar. Pode ficar em paz com Deus, Silene. O Halley não é irmão da Lara. Silene diz que não está entendendo. Flora diz que ela vai explicar e diz que o Halley é filho da Donatella com Marcelo, correto? E a Lara é a minha filha com Dodge. Silene fica chocada e diz, a Lara não é filha do Marcelo, é filha do Dodge. Isso é um truque seu para me enrolar, não é? Flora diz, não, para mim seria muito mais simples se a Lara fosse de fato a minha filha com Marcelo. Pensa bem. Silene diz que então foi por isso que ela atirou no Marcelo. Flora diz que ela está começando a entender. Silene diz que ela é perversa demais. Você acha, Silene? São águas passadas. Agora vamos voltar ao presente. O que é que nós duas queremos agora? Eu continuo querendo que a Lara continue sendo a única herdeira legítima dos Fontini. E você não quer ser acusada desse crime hediondo de ter sequestrado o filho da sua melhor amiga, correto? Eu não sequestrei o Halley, foi o Silveirinha. Eu não sabia que ele era filho da Donatella. Flora diz que não interessa de quem ele era filho. Ela aceitou a ficar com uma criança desconhecida. Além do mais, o Silveirinha vai dizer que vocês eram cúmplices. Ou você duvida disso? Agora vamos à minha proposta. Nós duas esquecemos esse passado desconfortável e ficamos com as nossas atuais versões. E com uma vantagem para você. Agora você sabe que o Halley e a Lara podem se casar sem correr o risco de cometer um pecado mortal. Silene fica chorando e Flora pergunta se não parece bom para ela. Silene diz que ela está passando mal. Flora diz natural. Luma diz para Halley que ontem, antes da mãe dele sair, ela entregou uma carta para ela. Halley pergunta o que tem nessa carta. Luma diz que ela não sabe, ela só disse que se ela não aparecesse em casa hoje, era para entregar a carta para ele. Halley diz, então me passa a carta. Ela diz, eu não posso, vamos esperar mais um pouco. Halley diz que nessa carta pode estar o motivo do sumiço da mãe dele. Luma diz, não, Halley, trato é trato. O dia ainda não acabou, vamos esperar mais um pouco. Se em 40 minutos ela não aparecer, eu juro que entrego a carta. Manu aproveita a confusão do Halley e as meninas querendo saber sobre a carta.
Ela sobe devagarinho para pegar ela. Ela procura em todos os lugares do quarto e encontra a carta de Silene. Ela abre a carta e lê tudo o que estava escrito. Silene diz para a Flora que então foi por isso que ela atirou no Marcelo, porque ele queria um exame de DNA. Ela diz, exato, ponha-se no meu lugar, Silene, você já foi pobre como eu. Imagine se você tivesse chegado perto de ficar milionária como eu fiquei. Não me compare a você. Flora diz, não, de jeito nenhum, eu jamais me compararia a você. Você ficou com o único filho sequestrado da sua melhor amiga, coisa que eu jamais faria. Silene pergunta onde está o Halley uma hora dessas. Não se preocupe, ele está no aconchego do lar e com o carinho das suas funcionárias. Flora diz que ela ainda está sendo generosa, porque ela não se esqueceu dos 18 anos que ela passou na cadeia por causa dela. Agora vai para casa e queima aquela porcaria daquela carta. Shiva pergunta a Donatella se o nome verdadeiro dela é Diva. Você ouviu a minha conversa com Elias? Eu ouvi quando você disse que ela morreu. Ela diz que não era para ele saber desse jeito. Ela tentou falar várias vezes com ele, mas ele não queria ouvir. Shiva pergunta o que a mãe dele fez para ter sido presa. Ela se envolveu com gente muito perigosa e pagou o pato sozinha. Mas olha, ela era uma pessoa tão boa, ela gostava tanto de você e dos seus dois pais. Ela sofreu tanto por não estar ao teu lado. Shiva pergunta se as duas se conheceram na cadeia. Ela diz, foi, acredite ou não, eu estava pagando por um crime que eu não cometi. E foi a sua mãe quem me ajudou a fugir. Se não fosse ela, eu não estaria aqui fora, lutando para provar minha inocência. Shiva pergunta do que foi que acusaram ela. Donatella diz que eles conversam sobre isso uma outra hora. Lara diz para Gonçalo que ela não gostou que ele ofereceu um emprego para o Halley tão cedo. Gonçalo diz que o Halley não é nenhum desconhecido. Ele foi responsável quando fez a segurança dela. Te defendeu várias vezes, me reportou tudo o que acontecia. Lara diz que não é essa a questão. A questão é que se ele não fosse meu namorado, fosse um qualquer, o senhor não faria isso. Gonçalo diz que se ele achasse que fosse alguém que ele deveria apostar, ele apostaria, por que não? Tentem ver isso pelo meu lado. Parece que vocês estão comprando um namorado para mim. É isso e eu não gostei. Pronto. Silene chega em casa e Luma dá graças a Deus. Halley diz que susto, a gente já estava aqui pensando o pior. Como é que a senhora sai assim sem dar uma satisfação? Eu, hein? Desde quando eu tenho que dar satisfação da minha vida para você, pivete? Halley manda Silene falar onde é que ela estava. Silene diz que ela estava com uma pessoa. Pronto, está satisfeito? Halley manda ela falar o nome do cara que se aproveitou dela. Silene diz que não interessa. Claro que me interessa, eu quero saber quem é esse cara aí que eu vou quebrar a cara dele. Então era isso que estava escrito na carta, né? Luma olha para Halley porque não era para ele ter falado. Silene pergunta como assim? Ai, dona Silene, me desculpa, eu estava aqui na maior aflição e acabei falando da carta. Ai, garota, tu é muito bocuda, você não tinha nada que ter falado, devolve a minha carta. Eu já vou buscar, eu guardei lá em cima, eu vou buscar. Luma volta pálida e diz que a carta sumiu. Como assim a carta sumiu? Eu não sei, dona Silene, sumiu, desapareceu, eu acho que alguém roubou.